E começando a temporada de 2026 de viagens aqui no canal, estamos nada mais, nada menos do que na França, Paris. E eu não vou me prolongar muito, porque a gente acabou de chegar e a gente já quer ir logo ver a torre. E mais tarde eu venho trazendo aquela apanhada de informações que eu sempre dou no começo dos vídeos. As informações básicas aqui de Paris que eu gosto de trazer pra vocês. Mas vamos logo começar essa viagem aí que eu tô ansioso e eu acredito que vocês estão. Então porra nenhuma. Vamos comigo, porra. E vamos começando agora a nossa viagem aqui para Bariloche, eu ia falar, Bariloche já foi tanto. Bariloche, Buenos Aires, Santiago. Inclusive, a gente foi, fazendo parênteses, né? A gente foi para Santiago já, aqui em 2026, mas não gravei. E tem uma dica aí, que tem nada a ver com essa viagem. Em Santiago, quem gostar de fazer uma trilha, vá pro Parque Águas de Ramon. Vale a pena, só para quem gostar de fazer trilha. Eu não vou dar tanta informação ainda, porque a gente realmente está com pressa para conseguir ainda aproveitar esse finalzinho de tarde. E agora a gente está indo ao metrô, o meio de transporte mais viável para andar aqui em Paris, porque é o mais barato e você consegue andar em todos os lugares aqui em Paris. Tem uma malha metroviária absurda. Uber, muito caro, mas obviamente funciona. Bonsoir, je voudrais 2 Navigo semaine. Como vocês estão vendo, tá bem corrido hoje, mas realmente a gente queria fazer alguma coisa na cidade. Aproveitar pelo menos a primeira vista, que é o cartão postal da cidade, que é a Torre Eiffel, né? Torre Eiffel. No caso, a gente viu a vista da Torre Eiffel pelo Trocadero, que é pela estação Trocadero você consegue chegar aqui, que você consegue ver a vista de frente da torre. E pela linha 6, que é a linha que a gente veio, você consegue ter a vista do metrô, aquela vista famosa. Dentro do metrô você consegue ver a torre. E a gente já quis fazer um check na nossa lista. É uma famosa boulangerie, que é boulangerie ou patisserie? Patisserie. A diferença de boulangerie para patisserie é que boulangerie é uma padaria e a patisserie é uma confeitaria. E aqui é uma das confeitarias mais famosas do mundo até, de Paris e do mundo, que aqui tem o famoso chocolate quente deles, que eles vêm com creme ao lado. E a gente vai experimentar, né? Obviamente não é nada barato, ainda mais porque é Paris e é porque é um local que é muito turístico. Dizem que é bom, é de frente pro Trocadero. Então vai ser absurdamente inflacionado, mas a gente espera uma qualidade boa. E se for ruim, eu vou pedir o dinheiro de volta. Já vou falando logo, o melhor chocolate da vida. Chocolate que da vida, disparado. Eu não queria dizer isso não, mas é o melhor chocolate. Eu não queria pagar pau pra isso não, mas realmente, porque vai parecer que a gente tá só no hype. Que aqui é bem hypado, mas é bom, velho. Não queria falar não, mas... Venham. A primeira impressão, nem comi. Venham. Vamos lá. Pra ser sincero, é muito gostoso. Só que o chocolate tá absurdamente melhor do que a Mil Folhas. A Mil Folhas tá muito gostosa, só que eu acredito numa boa patisserie no Brasil, uma boa confeitaria vai ter o mesmo nível da Mil Folhas, mas o chocolate quente é sensacional. É outro nível. É muito bonito. Carne com cebola. Saímos do carrete, passamos no Monop para comprar algumas coisas, porque a gente não vai mais sair hoje, porque a gente tá bem cansado, porque a gente chegou de viagem. E aqui, como a gente tá na primavera, a gente tá em maio, aqui escurece já um pouco mais tarde. Já tá escurecendo, o pôr do sol tá 9h30 da noite. Então a gente passou no mercado, comprou algumas coisas e a gente vai pro hotel para comer e descansar, porque amanhã realmente que vai começar a viagem. Outra coisa, a gente já tá testando a segurança das ruas de Paris, né? Eu tô gordo, hein, que eu tô cansado falando.
experimentar comida de mercado, que eu já experimentei. E eu posso dizer que para mercado tá muito bom. Já já eu volto, calma aí. E vamos finalizar o dia de hoje, que é o primeiro dia, com as dicas que eu geralmente gosto de dar. Viemos a Paris pelo aeroporto de Orly. Paris tem dois grandes aeroportos, que é o aeroporto de Orly e o aeroporto Charles de Gaulle. Charles de Gaulle fica um pouco mais afastado de Paris, enquanto Orly fica um pouco mais próximo. Ambos os aeroportos têm as opções de pegar tanto trem metrô, quanto táxi ou Uber. Inclusive também tem ônibus, mas eu não me informei direito sobre. Mas esses dois têm essas opções de saída do aeroporto. Porque no caso, para sair do aeroporto, você precisa comprar o ticket que custa 14 euros. Correto? Correto. Só que a gente conseguiu pegar o Uber por 18. Por 18 euros. Os dois de metrô daria 28. No caso, economizamos 10 euros. Para você pegar tanto táxi, quanto metrô, quanto Uber, é muito bem sinalizado no aeroporto. Fiz algumas imagens para vocês que só seguir as placas que vocês conseguem pegar o seu meio de locomoção. Vamos falar um pouco sobre o bairro que você vai ficar. Como provavelmente você que está pensando em vir para Paris, você já viu diversos vídeos, eu espero que sim, porque você precisa se informar para saber sobre Paris, o local de sua viagem. Eu só vou repassar para vocês informações que eu acredito que vocês já tenham visto. O formato de Paris, os bairros são formato de um caracol, que no centro começa com o bairro 1, bairro 2, e assim sucessivamente, formando o caracol até o bairro 20, que não é chamado de bairro, é chamado de arrondissement. Os bairros recomendados para ficar é do 1 até o 16, no caso até parte de 17, metade do 17. Os bairros 18, 19 e 20 costumam não ser recomendados para ficar. Dizem que é perigoso, dizem que é porque é um pouco mais bagunçado. E eu até vi algumas pessoas dizendo que daria para ficar nesses bairros se você não se incomodar um pouco com a vizinhança. Eu acredito que seja principalmente por causa de barulho. Eu não sei se nessa viagem a gente vai passar por esses bairros, mas se a gente for passar, vou gravar lá e obviamente as localizações mais próximas ao centro, que ficam as principais atrações turísticas, que é a Tour Eiffel. Tá, pô, tô quebrando no francês, viu? Vai! O Arc de Triomphe, Champs-Élysées. A concentração dessa localização vai ser um pouco mais cara do que se você ficar mais a parte periférica periférica de Paris. No caso, a gente ficou no bairro 13, que fica um pouco mais distante, mas também não fica tão distante, porque o segredo, que não é tão segredo, é uma parte também que é óbvio. Se você ficar próximo a uma estação de trem, de metrô no caso, você consegue, eu falei hoje mais cedo, a malha metroviária de Paris abrange toda Paris, inclusive ao arredor de Paris, tanto para ir para Versalhes, que inclusive vamos fazer também nesse vídeo. Vem comigo, amigo. Mickey. E praticamente é isso, né? Provavelmente vai vir mais informações ao longo dessa nossa jornada aí, que vocês estão comigo, né, pai? Era pra vocês, inclusive, pagar essa viagem, me ajudar. Mas é isso aí, eu vou lembrando ao longo da viagem, que agora eu tô com sono, que a gente realmente agora... Aqui é 1h30 da manhã, tô bem cansado, né? Eu vou dormir e amanhã realmente que começa a viagem. Vocês estão comigo, bora, porra, bora. Bonjour tout le monde. Bom dia não, boa tarde, né? Que, como eu falei ontem, a gente tava bem cansado e a gente acabou acordando de 12h30. E agora a gente vai começar o dia, acredito que seja um pouco diferente do que as pessoas normalmente fazem, porque as pessoas normalmente aqui só fazem ponto turístico. Vou fazer também hoje, mas eu acho que a gente vai atrás de lojas que a gente queria conhecer. Passa na Uniqlo, né? Exato. Vai passar na Uniqlo, na Bourdon, que é de perfumaria aqui, bem conhecida, Tabernanos. E aí, vocês vão ver aí com a gente. Vão ver com a gente, porra. Só complementando o que eu tinha falado em relação ao metrô. A passagem de metrô está R$ 12,55 o trecho. Você pode comprar tanto o trecho avulso, que é só a unidade, o trecho, ou com um cartão Navigolzinho, que você consegue comprar pacote de viagem, 10 viagens, e acaba ganhando desconto. Você acaba pegando o Navigol, que é o cartão deles, só que o semanal, que acaba saindo o preço fixo para andar quantas vezes quiser na semana, que foi, 37 porque também tem o cartão, que é um cartão diferente. E esse cartão só pode ser comprado nos guichês que tem a pessoa vendendo. Em relação ao cartão Navigol normal, que você pode comprar em qualquer totem, e você tem que comprar o cartão, que é 1 ou 2 euros, eu vou botar os preços tudo certinho. E você compra as viagens que você quer para carregar nele. E como eu falei, o cartão Navigol Semane,
que é o da semana todinha, você tem que trazer uma foto 3x4 e você precisa assinar nele. Lembrando, aqui, se você entrar no metrô e não validar, você leva a multa e a multa é na hora. E se for posteriormente a multa, você paga o dobro da multa. É um negócio desse aí. Acho que a gente não vai levar e nem você, porque está acompanhando a gente, né? E agora, como vocês sabem que nós acordamos muito tarde hoje, a gente vai atrás de um... Não vai atrás da boulangerie, vamos logo atrás de um almoço, né? Tá porra, fale baixo, meu amigo. E aqui já tem uma dica, né, pra vocês economizarem. Se vocês não quiserem beber nada, vocês pedem um Carafe d'Eau, que aqui é a água da casa, que todos os restaurantes servem e é de graça, você não vai pagar nada. Além da Carafe d'Eau, outra coisa que não aqui é o pãozinho da casa. E a gente pediu como entrada o escargot. A gente achou que era o escargot tradicional, mas esse aqui é o escargot que já vem dentro do molho de tomate. Não é aquele que a gente tira dentro da... esse aqui não é aquele que a gente tira dentro da concha. No caso, eles já botaram aqui dentro. E vou experimentar, né? Eu não sou muito daquele que pessoa que tem frescura de... Vou comer, né? Bota aqui no pãozinho. Já comi coisa pior. Como tu falou, tem um gosto de... Não é marisco, é mexilhão. Mexilhão. Um pouco mais Pelo menos nesse molho de tomate, né? Que a gente comeu o tradicional, que é dentro da concha. É gostoso, mas esse aqui eu não pediria, obviamente, porque... E como prato principal eu pedi o bife bourguignon, que é um prato típico aqui da França, que é como se fosse uma carne de panela. Eu steak au poivre e eu pedi o bife bourguignon, que ambos são pratos típicos aqui da França. Vamos provar, né? A gente tá aqui pra isso. Bom. Quem gostar de carne de panela vai adorar isso aqui. Tá bem gostoso. Um molho um pouco mais forte do que eu tô acostumado. E os pratos aqui são um pouco mais baratos em relação aos restaurantes mais famosos de Paris, porque são bulhões. Bulhões foram feitos no século XIX, se eu não me engano, que é para os trabalhadores daqui da França terem uma comida clássica francesa com preço mais acessível e de forma rápida. E até hoje existem os bulhões com essa proposta, comida clássica francesa com uma boa qualidade e com um preço um pouco mais acessível. E para finalizar, sobremesa a gente pegou o tradicional crème brûlée. Minha impressão, no Brasil não é tão gosto de baunilha, é um pouco mais suave. Aqui esse aqui eu preferi. É isso, é bom. E a gente passando aqui, no caso a gente está de frente para a Ópera Garnier, só um parêntese, a Ópera Garnier está em reforma, então a frente dela é um tapume, né? Não um tapume, mas tipo, tá toda com a tela na frente dela que ela está em reforma. Sim, voltando ao assunto, uma chocolateria suíça que é muito famosa por ter chocolate de altíssima qualidade. E a gente vai ver se é bom mesmo, né? E vamos testar. E a gente acabou de chegar na Uniqlo aqui, que é uma marca japonesa de roupa, que é muito famosa, inclusive aqui na Europa, não só no Japão, por ter uma qualidade muito grande. Agora, os preços não são tão baratos quanto, por exemplo, um Zara, um H&M, mas a qualidade é absurda. E a gente veio aqui principalmente porque a gente queria ver a térmica deles, a segunda pele deles, que é conhecida por ser uma qualidade absurda e durar muito tempo. E ser bem confortável. Exato, além de ser bem confortável. Imitando a Ralph Lauren, essa jaqueta. E chegamos à Galeria Lafayette, que nada mais é do que uma galeria que tem várias lojas de drift, como a Dior, Chanel, Guerlain, Prada, Gucci, todas as lojas você vai encontrar aqui. E essa que a gente tá é a Lafayette Coupole, que é onde tem a cúpula, que é essa cúpula aqui, que na Segunda Guerra Mundial tiraram os vitrais. Curiosidades, ela também tem uma passarela lá em cima para você tirar foto. E nessa galeria também tem um rooftop, que você consegue ter uma vista panorâmica de Paris. Vale a pena visitar, não só quem vai comprar. Aqui é um prédio, além de ser histórico, é um prédio muito bonito. É uma construção, sem dúvida, sensacional, muito bonita.
E viemos aqui na Bohémie, que é uma boulangerie aqui de Paris, que tem vários lugares. Temos visto que tem bons preços e com a qualidade boa, e a gente vai provar. A gente pediu um roulé viennoiserie com chocolate, alguma coisa com chocolate. Isso aqui é um croissant, só que framboesa. Como a gente tá vindo 6 da noite quase, já tem pouca coisa na vitrine. Então, não tinha tantas opções para escolher, mas essas aqui parecem boas, né? Vamos ver, né? O croissant é bom. A qualidade do chocolate é muito boa. Aqui não é um lugar, obviamente, mais hypado de Paris, mas é um lugar que, pô, vai comer bem. Deu 5,80, os dois aqui. Tá passando um lanchinho rápido, vale a pena. Acabamos de passar aqui na Nose, que é uma loja famosa aqui em Paris de perfume de nicho. Os preços estão na faixa normal, e só que eu achei que teria muito mais opções e não tinha. Achei pouca variedade. Mas é para quem curte, é uma opção aqui em Paris. E aqui a gente tá andando pelo bairro de Marais. Não tem ponto turístico em si, o bairro em si é o ponto turístico. Aqui é bem bonito. Tem bastante variedade de restaurantes, muitas lojas e realmente aqui tá 7 da noite e tá cheio, muita gente aproveitando aqui. Eu acredito que aqui seja um dos bairros que mais aquele verbo que as pessoas usam muito aqui em Paris, que é flanar, que é aproveitar a cidade sem rumo, só passear e, olha, contemplar a própria cidade. E aqui a gente está na frente do Pompidou, é um centro cultural, né, um museu, mas está fechado, se eu não me engano, até 2030, mas eu vou colocar aí para vocês. E viemos conhecer aqui o Homer Lobster, que é um famoso sanduíche de lagosta que tem aqui. Dizem que é bem bom, é nada mais que o pão chapeado com manteiga, bastante manteiga de volta, a lagosta e um molho de citron, que é um molho de limão. E vamos ver se é bom, né? Apesar de ter muita manteiga, ele é bem leve. A maionese é bem gostosa, bem fresquinha. A lagosta tá bem gostosa. Agora, é um sanduíche de 20 euros. Eu diria que vale a pena, mas tem que saber, são 20 euros, né? Querendo ou não, mas é muito bom. Acabamos de chegar aqui no Jardim Luxemburgo, que é um jardim que foi criado em 1612 e hoje ele tem o Palácio de Luxemburgo, que é o Senado aqui da França. É um jardim bem bonito, que geralmente aqui os franceses vêm para ficar sentados ao redor desses jardins, ao redor da fonte ali do meio que tem. É um dos cartões postais aqui da França. É bem agradável, mas geralmente os franceses vêm, colocam as toalhas, fazem piquenique e é bem agradável. Parei de comer. E acabou dando ruim. Eu parei de gravar por quê? Porque meu celular descarregou. Mas fomos no Bouillon Cartier, que é o bouillon mais famoso aqui. Não sei se é o mais famoso. Vamos lá. É ruim? Não, não é ruim. Mas tem pratos muito diferentes do que, por exemplo, o bouillon que fomos mais cedo, que foi o bouillon Comon Bouillon. Pronto, a diferença é que eu achei nesse
no Bouillon Cartier opções muito diferentes de pratos do que a gente estava imaginando. Porque tinha muito fígado, entranhas, tinha coisas diferentes do que realmente não estava com vontade de comer. Tinha opções mais normais, que foram, acho que a gente pediu, que foi um canard, confit de canard, que é um confit de pato, e a gente pediu também uma salsicha aqui, que é bem clássica. Mas lá tinha bife bourguignon. Também tem o bife bourguignon, mas a maioria dos pratos eram realmente esses pratos um pouco mais diferentes. Voltando ao assunto, o Bouillon Cartier estava absurdamente cheio, tanto por estrangeiros quanto por parisienses, franceses. E é isso, é um restaurante ok, não voltaríamos, mas provavelmente vai ter alguém que gostou muito e vai voltar. Uma informação que eu acho que eu não dei, senão eu acabo esquecendo. O cartão de metrô que pegamos foi o Navigo Semaine, que ele é válido durante a semana. Só que não é uma semana contada a partir do momento que você compra o cartão. A semana é contada fechada, de segunda a domingo. Então, no caso, se você comprar o Navigo na segunda, você vai ter a semana todinha para usar. Se você comprar na sexta-feira, você não vai ter até outra sexta da próxima semana. Você só vai ter até domingo. Então, não vai valer para você que estiver chegando na metade da semana. Vale mais a pena você pegar o Navigo, o cartão mesmo, tradicional, e comprar as viagens. Sim, agora só uma coisa interessante mesmo, que aqui em Paris a gente voltou de metrô meia-noite. A gente saiu de lá meia-noite. A gente cruzou a cidade, meia-noite e meia. A gente chegou aqui 1 da manhã. Várias pessoas na rua, muita gente nos restaurantes, muita gente andando na rua, muita gente bebendo, confraternizando. A questão de qualidade de vida aqui parece ser muito boa. Meia-noite e meia, o metrô lotado e várias pessoas com o celular na mão, gente no meio da rua com o celular na mão. É realmente uma disparidade grande em relação ao Brasil isso. E é isso aí, vamos dormir que amanhã tem mais. Amanhã... E é isso aí, bora! Bora pra Disney, vamos nessa. Um bom dia! Hoje, como eu já falei, vamos da Disney. E ao longo do dia eu vou passando as dicas da Disney, né? Não tenho tanta dica pra dar, principalmente porque é a nossa primeira vez em qualquer tipo de Disney, qualquer Disney. Então a gente tá bem animado. E vocês vão acompanhar com a gente, vamos embora. E agora a gente tá a caminho do metrô, que é uma das formas de você ir pra Disney. Você também pode ir de transfer e de metrô, acho que são os dois principais, né? E eu também vou mostrar pra vocês como pega o metrô pra ir à Disney. Primeiro a gente vai encontrar a nossa estação mais próxima e vamos direto pegar o ROR, que é aquele RER, que ele dá direto à Disney. Provavelmente antes a gente vai passar numa boulangerie para tomar um café da manhã. Então vamos experimentar a primeira boulangerie de Paris. A gente ia pegar croissant, mas não tinha. Existem dois tipos de croissant, vou explicar, né? Tem o croissant ordinaire e o beurre. O ordinaire é o comum, com farinha comum, com margarina. E tem o beurre. O beurre é com manteiga, que é beurre, é manteiga, e é o que geralmente é o mais gostoso. Só que não tinha, a gente acabou pegando esse l'étoile, que também é uma massa folhada. E que é bem gostoso. E tem essa caixinha de como se fosse um açúcar queimado por cima. E também pegamos o pão de chocolate, que é muito tradicional aqui. Ambos a massa é bem leve. O pão de chocolate, não imagine que seja que nem as padarias do Brasil, que tem essas coisas que vem muito chocolate. Só vem 2 bastãozinhos, mas o chocolate tem muita qualidade, dá pra ver. E vamos comer que a gente já vai pro metrô. E acabamos de chegar na Disney e de primeira mão eu posso falar, é realmente emocionante para quem sempre teve vontade de vir à Disney, vir pela primeira vez. É realmente emocionante. Então se você tem essa vontade, eu já digo, pode vir, que só da entrada aqui você já vê que é um lugar diferente. E o que eu posso falar em relação ao metrô, você tem que pegar o ROR, a linha A, que é a linha vermelha, e preste atenção no painel, porque no mesmo ROR tem várias estações finais. Aí você tem que seguir para a estação Marne del Valle,
Pronto, eu vou mostrar aí na tela que aqui tem um símbolo da Disney, o símbolo do Mickey no final. Os ingressos da Disney variam muito em relação ao dia, a quantos parques você vai fazer e também a época do ano. A gente está na época de meia temporada, então nós vamos fazer os 2 parques no mesmo dia e o ingresso saiu 113 euros por pessoa. O ingresso dos 2 parques, a gente pode entrar e sair por qualquer parque. E a gente vai começar pelo Adventure World, que é o parque que recomendo, que é o parque da esquerda, que ele fecha mais cedo. Então a gente vai fazer logo ele e depois vai para outro parque. O outro parque, que é o principal aqui, que eu não lembro o nome, mas eu vou botar aí na tela, é o que tem o castelo da Cinderela, se eu não me engano. E é o que fecha mais tarde, e é o que fecha mais tarde e é o que tem a queima de fogos. Vamos lá, né? Já estou aqui ansioso aqui para começar. Vamos embora. Monsieur, Rocket, ici Tony Stark. Occupez toutes les places disponibles. Vous avez beaucoup de temps. Analyse des panneaux. A pessoa tá apreensiva. E acabamos de sair da montanha-russa da Avengers. Sensacional, montanha-russa no escuro. Dá pra ver porra nenhuma, só luz. E ela sai de 0 a 100 ou é 0 a 90, tipo, em 1 segundo, 2 segundos. É muito rápido. Meu irmão, sensacional. E a gente acabou de chegar aqui na Torre do Terror. Cuidado quem tem óculos, né? O meu caiu. Exato. Quem tiver óculos na montanha-russa, se ligar, obviamente, porque o dela caiu, mas por sorte caiu no colo dela, e ela conseguiu pegar. E as filas, a gente não pegou o Access Premier Access, que é como se fosse o fura-fila daqui. Fast Pass. É o Fast Pass, mas tá bem tranquilo. Tipo, as filas estão 20, 35 minutos no máximo. Por enquanto tá de boa. Vamos lá, que essa aqui também parece boazinha que só. É tu. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Depois da montanha da Avengers, a gente ainda foi pra Torre do Terror, que é aquela torre que despenca. Você não dá nada, você acredita que seja bem tranquilo, mas realmente foi uma surpresa porque ela já começa despencando, ela não começa subindo. Então já surpreendeu aí e ela dá várias subidas e descidas. E eu acredito que seja bom, a gente não vai fazer de novo. Se você tiver mais da ponta, sai na hora. Valeu a pena. E depois de lá, fomos de novo na montanha da Avengers, que a gente achou sensacional, até agora o melhor. Após isso, a gente ainda foi no brinquedo do Spider-Man. Host today has created his own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. You know the drill. Calibrage des lanceurs de toile. Vraiment content de vous voir. É o simulador que a gente acaba sendo interativo, né? Que a gente faz os movimentos de lançar teia para derrotar os inimigos lá. Eu tinha visto uns vídeos dizendo que era imperdível. De verdade, eu não acho perdível. É um brinquedo divertido. Agora, uma fila de 50, 60 minutos para esse brinquedo não vale a pena. E vamos começar a experimentar as comidas aqui do parque. A gente acabou pegando esse cookie, foi R$4,30. Eu acho que aqui talvez seja um pouco mais barato em questão de alimentação do que os Estados Unidos. Nunca fui para lá, mas em relação aos vídeos que eu vi, aqui parece um pouco mais barato. Vamos ver se é bom, né? Porra, bom. Dog is standing by to chase his tail. Now get in there, have fun. E acabamos de chegar aqui na Disneyland Paris, que é o parque principal, é o maior parque aqui, é onde se encontra
o castelo. E terminando o parque Adventure World. A questão do brinquedo do Ratatouille foi uma merda. Não é que seja uma merda, tô sendo muito exagerado. É que eu achei muito infantil, tanto ele quanto do Spider-Man. Ambos são hypadíssimos, todo mundo indica. Vale a pena se for na mesma hora. Se você não tiver que esperar, beleza você ir. Ou se você for com uma criança. Aí beleza, questão infantil, eu acho massa. Lembrando, a minha opinião, você pode gostar, você pode, por exemplo, eu não vi o filme do Ratatouille, então pra mim é diferente. Você pode ter um apego muito grande ao filme e provavelmente vale a pena pra você. Mas realmente pra gente não valeu a pena. E a gente foi na área da Frozen, que é a área nova aqui da Disney, o brinquedo, eu ainda falo brinquedo, mas a atração dela tava 2 horas de espera. E também como é um filme que a gente não acompanhou, a gente não vai ver. Os filmes, os desenhos que mais fizeram parte da minha infância não foram os da Disney. Foi Dragon Ball, Pokémon, essas porra. É esse apego nostálgico que eu não tenho tanto na Disney. Mesmo assim, realmente ao entrar aqui a pessoa fica um pouco eufórica, né? Emocionada. E outra coisa, a gente tá indo atrás de comidas com o cara do Mickey. A gente só encontrou o cookie. A gente tá atrás daquele sorvete, do picolé, a gente tá atrás de qualquer coisa com o cara do Mickey. A gente não tá encontrando, eu vou acabar comendo boneco. Então, só vou falar uma coisa. Sensacional essa montanha-russa do Star Wars. Talvez seja melhor que a do Avengers. Não sei. Vamos decidir que a gente vai de novo. Pegamos pipoca, pipoeca, em espanhol, pipoca normal, nada demais, 7 euros, baratinho, no preço, ok. E aqui no castelo, indo aqui embaixo, ao lado dele, mas você consegue ver o dragão embaixo do castelo. E uma informação, tem vários tapumes aqui na frente que tá tendo alguma reforma. Então, para ter uma foto não fica tão bom de frente, mas tem as laterais que você consegue ter uma visão melhor da... Enfim, encontramos coisas com o cara do Mickey, pra não acontecer uma tragédia, né, mais tarde. Eu já mostrei pra vocês a pizza com o cara do Mickey, que é uma pizza. Foi um combo, a pizza, um copo de Coca-Cola e a salada, saiu 17 euros. E também a gente pegou 17 euros. E isso aqui é um mousse, foi 5 euros. Pizza gostosa, nada demais também. Vou comer uma melhor pizza do mundo aqui, não vai. Mas é uma boa pizza. Não vai se arrepender de comida, vai gostar. E agora o mousse. É muito gostoso. E se fosse todo só de mousse, ia ser ainda melhor. Porque tem uma camadinha de bolo no meio, intercalando, que não é ruim, mas o mousse em si, muito bom. E terminamos de ir na Mansão do Terror. E vai mais ou menos o que eu tinha falado. Não vai ter nada demais na atração, só que essa tem uma apelação pra mim. Porque quando eu era pequeno eu queria vir pra uma mansão desse tipo, no caso de alguma das Disney. E essa aqui eu gostei bastante, mais ou menos corrobora com o que eu falei das atrações lá do Ratatouille e do Spider-Man. E agora a gente provavelmente vai na Big Thunder, Indiana Jones agora. E ainda depois ainda tem a Big Thunder Mountain. Essa é a Big Thunder. Vou mostrar. Acabamos de ir na montanha-russa do Indiana Jones. Veredito, boa. Mas é foda porque a gente foi nas melhores antes. No caso, a do Avengers e do Star Wars. As duas são muito boas. Posso estar falando merda, besteira. Mas parece que essa do Indiana Jones e a Big Thunder Mountain que a gente ainda vai, são um pouco mais antigas. Mas eu acho que é um pouco mais forte essas duas mais novas que a gente falou. As duas preferidas até o momento. Vamos ver a Big Thunder Mountain. Por enquanto tô indicando a Disney, viu? Não é por nada não.
Só uma dica para quem quiser comprar orelhinha, acessórios, brinquedos e essas coisas da Disney. Na Primark vai ter um preço, acho que metade ou até um terço o valor do parque. A orelhinha da Minnie é 5 euros e aqui é 25. Mas é aquela, né? Se você quiser economizar, você faz isso. Se você... Tá nem aí? se não tiver nem aí pra relação a gastar dinheiro, já compra aqui mesmo, que é mais cômodo mesmo. Vamos embora que a gente vai repetir provavelmente a Hypespace Mountain. Eu não falei sobre a Big Thunder Mountain. É sensacional. Ela não chega a nível de ser radical, ser forte como essas outras duas que a gente achou as duas melhores. Porém, ela é muito divertida. Então vale muito a pena. Ela é muito boa. Vamos cometer um crime para algumas pessoas. Vamos embora sem ver os fogos. A gente viu que pra gente não fazia sentido a queima de fogos, é bonito. A gente, obviamente, já viu fotos, vídeos da queima de fogos daqui da Disney, que acontece no castelo, mas pesamos o custo-benefício. Voltar, esperar os fogos. A gente ia ficar mais cansado, porque a gente tá bem cansado. A gente ia ficar com mais fome. Embora a gente tenha comido aqui no parque, não comeu tão bem, né? Muita besteira aqui no parque. E embora também tenha opções do lado de fora, tem uma praça de alimentação. E outra coisa também que pesou na nossa escolha foi porque lota o metrô. Então a gente não queria ter isso na nossa viagem, a gente tá cansado e quer ir embora. Mas provavelmente para muitas pessoas vai valer a pena, porque dizem que é um espetáculo belíssimo e obviamente se isso é imprescindível na sua viagem, você vai encaixar e vai fazer. E eu vou falar que a Disney é sensacional. Como eu falei, não tem esse apelo, não tem essa nostalgia pra gente tão forte como para outras pessoas, mas pra gente foi sensacional e com certeza a gente voltaria aqui pra Disney. Agora a gente vai voltar, vai pegar o metrô, são 9h10 da noite, ainda claro, porque estamos em maio. E é isso, vamos embora. Acabamos de chegar no hotel, a gente ainda passou no Franprix, que é um mercado aqui, como o Carrefour, como o Monoprix também que eles têm. Mas como a gente estava bem cansado, a gente acabou desistindo de ir para o Bouillon Pigalle, que inclusive, quem nunca errou, ontem eu falei que o Bouillon Cartier era o mais famoso aqui, mas o Pigalle é o mais famoso, o Cartier é um dos mais. E esse trajeto da Disney para Paris, tanto ida quanto volta, dura mais ou menos 40 minutos. Então serve também para você se programar. Outra coisa sobre a Disney, a gente acabou não fazendo os espetáculos, os shows que tem lá, porque realmente a gente não teve vontade de ver. Não era o tipo de atração que queríamos fazer lá. Inclusive encontramos um casal de amigos e realmente gostou dos espetáculos lá e disse que valeria a pena. E voltando ao assunto do Monoprix, a gente comprou, deu 32 euros. Na teoria tem 4 ou 5 refeições. E é isso aí, eu vou comer, vou descansar e amanhã tem mais, né? Que a viagem só tá no início. Vamos. E a primeira programação do dia vai ser ir para uma boulangerie, que a gente encontrou que fica perto ao Louvre. Por quê? Porque vamos fazer o Louvre. Então vamos embora que eu tô com a fome da porra. E sim, um detalhe, teve gente que errou a estação aqui. Vamos botar a estação do nada, porra. Eu vou fazer o quê? É reto. Ali dentro não tinha bifurcação, não tinha porra nenhuma. É reto. É raro. Eu errei não. Acabamos de chegar no Merci Jérôme, que é uma boulangerie aqui que eu vi que era bem famosa, que estava bem avaliada, e a gente acabou de pedir um croque madame. Eu nunca comi, nem no Brasil eu comi, então vai ser minha primeira vez comendo, e um croissant tem que pedir, né? A conta total deu 7 euros. O croissant tem um tamanho bom, ambos têm um tamanho bom. Bem gostoso, tipo, ele é gostoso, tem tudo básico, só que eu acredito que os ingredientes sejam muito gostosos. O queijo é muito bom, o presunto é muito bom. O croque madame é o pão com presunto aqui, um queijo por cima com molho bechamel e um ovo. E tá muito gostoso. E agora eu tô assando, né? Eita, ai! Ui, ai! Sente a pressão, pai? Acho que eu vou conseguir fazer, hein?
E a gente vai terminar de comer e daqui vai pro Louvre. Só estamos terminando de marcar o horário do Louvre, porque a gente não comprou o ingresso direto, a gente comprou pelo Paris Museum Pass. Já eu explico certinho. Vamos, que eu vou comer. E chegamos ao Louvre. Como vocês viram, a gente entrou pela entrada do carrossel. A gente não entrou pela entrada principal porque a gente estava atrasado e porque dizem que a entrada do carrossel é um pouco mais rápida. Foi tranquilo, não teve fila para passar o ingresso. O ingresso do Louvre são 25 euros, só que nós pegamos o Paris Museum Pass. É como se fosse um passe da maioria dos museus aqui de Paris e ainda alguns castelos, como de Versalhes. E fazendo as contas dos museus que vamos fazer, sairia mais barato pelo Paris Museum Pass. Saiu 108 euros 4 dias. Correção, o ingresso do Louvre é 32 euros por pessoa. Paris Museum Pass foi 108 por 4 dias. Durante esses 4 dias você pode ir para quantos museus quiser que estão no pacote deles, né? Só você entrar no site deles que vai ter a lista dos museus e dos locais que aceitam o Museum Pass. E o Louvre é o museu mais importante do mundo e vai conter peças e obras como Mona Lisa, como Vênus de Milo. Inclusive o Código de Hammurabi, que acabamos de ver, que é um dos primeiros conjuntos de leis da humanidade. É absurdo e pouca gente vê. E o Louvre, a princípio, era uma fortaleza aqui na cidade de Paris. Era uma de defesa na época medieval da França. Depois se tornou Palácio Real, onde os reis moravam. E em 1682, Luís XIV transferiu a sede da França, da monarquia francesa, para Versalhes. E o Louvre ficou como se fosse um local de acervo de artes dele. E vamos aqui conhecer mais coisas aqui do museu que eu acredito que sejam os passeios imperdíveis de Paris. E se você não gostar de museu, é só não ir. E tá tudo certo, você adapta a sua viagem pro jeito que você gosta. Então você que vem pro Louvre para ver só a Mona Lisa, já fique ciente que ela fica no piso 1 e em todos os lugares ela vai aparecer como se fosse marcando, um totemzinho marcando onde ela fica. Olha pra lá, vai embora! E de frente a Mona Lisa, o maior quadro do Louvre. E a Mona Lisa, obviamente, é a peça mais visitada aqui do Louvre, então vai estar lotado para você visitar. A pergunta que não quer calar: Mona Lisa ou Abapuru? Abapuru. Tarsila do Amaral. E essa é uma das outras obras que eu queria ver, que é a Liberdade Guiando o Povo, a Revolução Francesa, que eu acho sensacional. Vale a pena ver e fica pertinho da Mona Lisa. E outra obra foda aqui, que é a Coroação de Napoleão, que quando ele se coroou como imperador, ele chamou o Papa e ele mesmo, na mão do Papa, pegou a coroa e se autocoroou. E saindo do Louvre, viemos aqui ao Jardim da Tuileries, que fica logo em frente ao Louvre. E é um dos grandes jardins aqui de Paris, um dos mais famosos. E na saída do Louvre a gente acabou passando na La Durée, que é uma das lojas que vende macarrão, que é uma sobremesa típica aqui de Paris. E a gente pegou para experimentar, para ver se vale a pena. Eu já tenho um viés de que não vale a pena, pelo preço e pelo que é. Porque é como se fosse um... Calma aí, eu vou comer aqui e vocês vão ver. E como eu falei, é como se fosse um biscoitinho com um creme por dentro, né? Tem bastante gostinho de pistache, obviamente parece ter uma qualidade muito grande. É um biscoito que é crocante, por fora tem uma casquinha, se você perceber. E dentro do biscoito é bem macio, é bem gostoso. Agora, vale R$2,90 cada um, não sei se vale, mas que é gostoso é. E o dia ainda tá só começando, né? A gente ainda vai ver um lugar para almoçar. E hoje ainda tem mais museu, que mais tarde a gente ainda tem o Museu d'Orsay. Vocês vão ver.
E esses dias estavam sendo dias chuvosos aqui em Paris. Hoje é o primeiro dia que faz sol. Inclusive na previsão do tempo estava dizendo que seria mais frio, né? Tanto que a gente trouxe umas roupas um pouco mais quentes. Máximo 18. Mínima 8, máxima 18. Mas hoje deu como se fosse máxima 32 graus. Hoje já tá um pouco mais quente, então deu ruim. Acabamos de chegar no Bouillon Paramount, que é um dos bouillons aqui que pesquisamos, que é um dos mais delicados. A gente achou um pouquinho mais caro do que os outros dois que a gente foi, mas também parece ter coisas mais apetitosas. Vamos ver se o sabor também é bom. E como entrada a gente pediu o tutano, que é a parte dentro do osso com flor de sal. Gordura pura, mas é muito bom. Lembrando que o pão daqui é de graça, que vem na mesa. E chegaram os pratos principais que a gente pediu. Eu pedi um corte da casa, um corte ao ponto, com batata frita e um molho de pimenta verde. Emília pediu um purê com a salsicha, que é um prato típico da França também, essa salsicha, molho de mostarda. E ela está muito bom, tá bonito. Pediu também um acompanhamento de ratatouille. Ao pontinho, ao ponto. Sensacional. A entrada e o prato principal, sensacional. Le Petit Bouillon Paramount. E acabamos de chegar no Angelina e junto com o Carrete, que fomos no primeiro dia da viagem, são os dois chocolates quentes que acredito que sejam realmente os mais famosos de Paris e os mais hypados. Pedimos hoje um chocolate quente que custou R$10,50. Vamos lá, por quantidade, Carrete foi o mesmo preço e vinha bem mais, quase o dobro. Acho que é o dobro. De café, o dobro de creme. Com um chocolate, R$13,50 e um eclair, R$9,50 eclair. Bem cara. Vamos ver se é bom. Vou começar pela eclair que foi mais cara. Tá gostosa, mas nunca que vale R$9,50. Nunca. Com o chocolate tá bem melhor. Tá muito melhor que o eclair. Muito mais gostoso. Gostoso, mas Carrete tá 10-0. E acabamos de chegar no Museu d'Orsay, que é também, eu acho que o segundo museu mais importante daqui. É um museu que antigamente funcionava uma estação de trem. Aqui você vai encontrar a exposição de Monet, Renoir, Van Gogh, mas a gente usou o museu, Paris Museum Press, que está incluso também o Museu d'Orsay. Vamos conhecer o museu, tirar umas fotos, ver as obras de arte e eu vou mostrar para vocês. Vamos comigo. Obviamente aqui não vai ter o mesmo acervo do Museu do Louvre, mas é muito legal isso aqui. Principalmente quem curtiu o mínimo de pintura, que vai ver Van Gogh, Monet, Renoir, Cézanne. Tem muitas peças muito bonitas aqui. Minha opinião, 5 minutos sem perder a amizade. Van Gogh versus Monet. Monet dá um pau em Van Gogh. Gosto muito mais de Monet que Van Gogh. Monet bota pra fuder. É, tem mais hype do que... É que não Angelina. Não, é legal. É que não Angelina. Não, o Van Gogh é melhor. O Angelina é ruim. Mas o Van Gogh é bom. O Van Gogh é bom, só que... Não entendo nada de arte. E lembrando de uma coisa, não sei porra nenhuma de arte. Minha opinião é fundada em basicamente achismo meu e opinião. Foda-se o que eu acho. Mas vale a pena aqui. Venha pro Museu d'Orsay. É bonito pra caramba. Sim, eu vou dar uma dica pra quem curte museus. Se você gosta de curtir museu e tá indo para Buenos Aires, tem o Museu Nacional de Belas Artes, que você encontra Renoir, Monet, Cézanne, até Van Gogh, eu acho que tem lá no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Não é o Malba você encontra o Abapuru, é o Museu de Belas Artes. Inclusive é barato não, é grátis. É gratuito. É gratuito para entrar.
Uma coisa que eu percebi muito aqui é que realmente, como falo, na primavera e verão, as pessoas aproveitam muito os parques, como na Argentina e no Chile, que a gente já viu bastante. Sim. A galera fica... Quanta gente? 10 da noite quase. E tipo, muita gente no parque. Aqui no caso a gente tá no jardim da Torre. Mas tem muito turista também. É, aqui, obviamente tem muito mais gente, por quê? Porque é juntando os parisienses com os turistas. E é isso, depois a gente vai ver o que comer também, o que vai jantar. Vinícius. Após o Musée d'Orsay, a gente passou no Manger Cassez-Vous, que é uma hamburgueria aqui que é conhecida por ter bons preços de hambúrguer, eu acho que 3,60 ou 4 euros. A gente acabou não comendo lá porque já estava fechado. A gente conseguiu ainda pegar para a viagem, que a gente pegou 2 hambúrgueres e uma batata. A cara tá boa. Gostosa também. Aqui um hambúrguer com bacon. Carne gostosa, um queijo gostoso, queijo é bem bom. Também não tem nada demais, mas é gostoso. Tá ótimo. Inclusive, quem quiser economizar aqui é uma boa opção. E agora a gente vai comer. Vamos que amanhã tem mais. Bora! E hoje é dia de Versalhes. Vamos pegar o metrô para pegar o RER, porque ele que dá acesso a Versalhes, que fica a 40 minutos de Paris. E vamos pegar o RER C, que é a linha amarela deles. Mas antes a gente vai acabar passando na Boulangerie, óbvio, para tomar nosso café da manhã e conhecer uma nova, né? A gente passou no Eric Kaiser, que é uma boulangerie que a gente viu que tem várias unidades aqui em Paris. E o principal motivo da gente ir lá foi porque fica perto do metrô não, do RER, que vai direto para Versailles. A gente acabou pegando um croissant, um chausson au pomme, que é de pomme e maçã, e também uma torta de morango. Lembrando que aqui em Paris tem lugares que cobram mais caro para comer no local do que para levar, emporter. Esse croissant é nível do Kill. Tu não achou não? Não. Eu achei nível do Kill São Paulo. É um japonês que faz alguns folhados e foi o melhor croissant que eu comi na minha vida. Esse aqui chega perto. Bom. E aqui é a torta de morango. O morango daqui é sensacional. Muito gostoso. E agora a gente vai terminar de comer e vamos embora lá para Versalhes. Bora. Estamos no Château de Versailles, que é o Castelo de Versalhes. O Castelo de Versalhes fica a 20 km de Paris. Você chega por aqui, eu acredito que eu já tenha falado, mas não custa relembrar. Pelo RER C, o ingresso para visitar o castelo está 35 euros por pessoa. Como fizemos o Museum Paris Museum Pass, dá direito também ao Castelo de Versalhes. Não dá direito ao jardim, não vamos fazer também porque queremos voltar até mais cedo. E o Castelo de Versalhes foi a moradia da monarquia francesa durante 1682 a 1789, que foi até a Revolução Francesa. Aqui essa região era onde o Luís XIV caçava. Ele decidiu trazer toda a monarquia e a nobreza de Paris para cá, para Versalhes. Cerca de 10 mil pessoas ele trouxe para cá, para Versalhes, deixou toda a plebe de Paris para se distanciar. E 10 mil pessoas. só 10 mil pessoas ele trouxe. E é isso, eu vou mostrar o castelo para vocês e eu tô bem empolgado para conhecer. Vamos embora.
E agora a gente tá entrando na Sala dos Espelhos. Essa é a sala mais famosa daqui do Palácio Versalhes. Ela demonstra o poder, né? A extravagância da era monárquica do rei Luís XIV e de todos os seus sucessores. Pelo menos tem uma coisa boa, tá bem vazio. Eu já vou dizendo uma coisa, essa é a sala mais bonita que a gente entrou, não é a Sala dos Espelhos, essa aqui sem dúvida, a sala mais bonita daqui até agora, né? Não sei se vai ter mais, que é a sala de batalhas dele, que é onde estão as conquistas e os quadros, né? As artes das batalhas. A gente encontrou lá na quadro da Batalha do Nilo, que foi uma guerra naval entre a França e a Inglaterra no Egito. Tem a Batalha de Austerlitz, é sensacional isso aqui, realmente. Eu não sou o maior amante da arte e da história do mundo, mas eu gosto de história. Isso aqui é muito, muito foda. Quadros das conquistas da França, não são apenas de Napoleão. Até porque Versalhes foi construído muito antes de Napoleão. Acabamos de visitar o Castelo de Versalhes, foi sensacional. Pra mim, até pra fazer foto aqui. Se você gosta de fazer foto, pô, é um passeio muito legal. E se você vier com mais tempo, também pode visitar os jardins, que dizem que é muito... A gente conseguiu ver dentro do castelo e os jardins são realmente bonitos. E eu não sei se eu falei, eu acredito que eu não tenha falado, que o fim da monarquia absolutista, que é a junção dos três poderes em uma pessoa só, que no caso é o rei, o monarca, foi aqui, que foi em 1789, que foi com a Revolução Francesa. Aqui foi outra morada de Luís XVI, e que foi decapitado em 1794, 93, junto também com Maria Antonieta, que era a sua esposa, muito econômica. Agora a gente vai voltar a Paris, talvez a gente vá para alguma boulangerie, se a gente encontrar aqui. E antes da gente voltar a Paris, ao lado da estação tem essa boulangerie que estava muito bem avaliada. O preço é um pouco mais barato que Paris, então já está valendo. Os doces, as viennoiseries que são folhados, estavam muito bonitos. Tá bem bonita a situação aqui, vamos ver se é bom também. Olha o testezinho da puxada. A gente também pegou um eclair. Vamos ver se não é igual a de ontem, né? Da Angelina, que era... Aquilo não era um eclair. Tava murcha, o recheio não tava bom, tava 3 vezes mais caro. Vamos ver agora. Muito melhor. E não poderia deixar de faltar um baguete, né? Um baguete. Não peça um baguete, que ele vai falar, qu'est-ce que c'est un baguette? Une baguette. Muito tradicional aqui na França o baguete. Os pães são tradicionais aqui na França. Os franceses costumam comer muito e andar na rua exatamente assim. Bota debaixo do braço e sai andando. Inclusive eles comem no meio da rua, que eles comem pegando um pedacinho. O baguete é um pão muito gostoso. Comendo seco, como eles fazem, não sei se eu faria muito. Mas que é um pão gostoso, é um pão gostoso. Chegamos ao Bouillon Pigalle e já vamos pegar a tradicional sopa de cebola, que é muito tradicional aqui na França. E vamos experimentar, né? Uma sopa de cebola gratinada e vamos ver se é boa. Eu não esperava muito, porque é uma sopa, né? Mas com a sopa de cebola tá muito gostoso. E o preço daqui tava R$3,90. Mas se você não gostar de sopa, também não vai fazer falta não. E aqui ao lado da Basílica de Sacré-Cœur tem a Place du Tertre,
que essa praça é onde fica aqueles artistas de rua fazendo caricaturas e desenhos. Tem vários restaurantes, vários bares, agora é muito cheio, assim como a Basílica. Já vi bastante gente falando que aqui é muito bom para ficar caminhando, passeando, flanar. Agora, minha opinião, Maré é muito melhor para você fazer isso. Mais opções de restaurantes, de cafés, eu achei mais bonito também. Lá eu achei mais agradável que aqui. Agora, questão de opinião. Pra mim, não valeu a pena. Não achei tão legal a Basílica. Pra você e pra muita gente, vale muito a pena. Até pra gente que é católica ou religiosa. E essa praça tem gente que vai adorar. Como eu já vi muita gente gostando. Enfim, vamos comer no Bouillon Republique. Depois eu acredito de meia hora em fila. A fila não foi nem tão massiva. O pior foi o atendimento aqui dentro. Não porque o atendimento é ruim em relação ao tratamento com a pessoa, mas em relação à demora, porque tem 2 garçons para um salão com 100 mesas. Mas vamos lá, né? A gente pediu um steak frito, que é uma carne com molho de pimenta, com fritas. Vamos ser boa, cara, tá muito boa, tá muito bonito. Molho muito bom. E já tem sobremesa também. Se chegar hoje, né? A sobremesa chegou bem rápido, por incrível que pareça. Eu pedi profiterole, que é uma massa choux com recheio, eu não lembro de quê, com chocolate por cima. Isso aqui eu já sei que vai estar gostoso, vou logo matar isso aqui. Tenho que ser sincero, a comida daqui é sensacional. O prato principal estava muito bom. Sobremesa sensacional. E fora só foi a demora. Começando mais um dia da viagem. Agora estamos indo para uma boulangerie que tem um dos croissants que já foi eleito um dos melhores de Paris. O melhor de Paris, não lembro o ano. Mas para quem não sabe, Paris anualmente tem competições de melhor croissant, melhor baguete. E isso já ajuda você, onde quer provar o croissant baguete aqui de Paris. Só pesquisa lá, melhor croissant 2025, 2026. Conseguimos pegar 2 croissants, uma torta de morango aqui La Maison d'Isabelle. Foi eleito o melhor croissant de Paris em 2018. E vamos provar isso aqui que realmente tá bonito. Lá tava muito cheio e não tem lugar para comer lá. E a gente vai experimentar agora esse croissant. Caramba! Bem amanteigado. Esse é o mais gostoso da viagem. Teve o de Eric Kaiser também, que foi muito gostoso. Mas esse aqui tá mais gostoso. E a gente também pediu uma tortinha de morango. Bonita tá. Vamos ver se tá tão boa quanto bonita. Eita! Pode colocar o teu roteiro. Chegamos ao Panteão e é muito bonito. Aqui dentro causou realmente um impacto porque eu achei muito bonito. A princípio foi construído para ser uma igreja. Hoje em dia ele virou um mausoléu, onde tem figuras eminentes da França e da história, né? Eu vou deixar certinho o valor da entrada do Panteão, mas a gente usou o Paris Museum Pass, que também dá acesso ao Panteão. E bem próximo ao Panteão você vai encontrar a Arena de Lauterse. Ela foi feita no século I depois de Cristo. Foi feita pelos romanos quando a França ainda era uma colônia de Roma. E ela já foi destruída durante das invasões bárbaras e por aí vai. E hoje ainda tem aqui
no meio de Paris, uma construção romana. Se estiver perto, vale a pena visitar. Agora, vir para cá só para fazer ela, não vale tanto não. Informações legais para vocês. Aqui na França, principalmente da Caudalie, tem bons preços melhores do que normalmente a gente vê no Brasil. Vindo para cá, a gente acabou passando em uma farmácia, eu gravei algumas coisas para vocês. E além disso, tem ainda o Tax Free, que compras acima de 101 euros, você pode solicitar o Tax Free para retirar no aeroporto de saída da Europa. E é isso aí. Aqui na França existem banheiros públicos, também fontes públicas de água potável. Elas estão distribuídas pela cidade e eu vou deixar aí os aplicativos tanto de água quanto de banheiros públicos que aqui disponibiliza e informa onde tem o mais próximo de você. E viemos experimentar aqui o crepe mais famoso das redes sociais, pelo menos, não sei se é de Paris, mas das redes sociais, que é o Petit Grec. Esse crepe é bem grande, parece ser bem servido, pesado, deve pesar quase meio quilo isso aqui. E só aceita pagamento em dinheiro, em espécie, não aceita cartão. Bem que é muito gostoso. Eu pedi o galete do chefe, que é o presunto copa, um queijo com salada. Esse aqui custou 10 euros, não é barato, mas para Paris o preço tá ok, até bom, e pelo tamanho tá valendo a pena. Estamos agora no Plancor. Plancor é de Maximine Frédéric, se eu não me engano não é o nome dele. Ele foi eleito o chefe confeiteiro do ano passado, 2025. E ele é o chefe do café da Louis Vuitton. Ele que faz os doces de lá. E ele tem essa própria rede dele, Plancor. Provavelmente o mesmo sabor, só que pela metade do preço. Vamos ver se é bom, né? Ó. Croissant levinho. E agora uma tortinha de pistache com morango. Tá bem bonita, hein? Isso aqui tá sensacional. Cara, muito fresco, muito leve, nada muito doce, tá muito bom. Chegamos ao Petit Palais, foi feito para ser um museu de belas artes aqui de Paris, fica em frente ao Grand Palais. Não vou mentir, a não ser que você queira muito ver, nenhum dos dois é imperdível e ambos também são grátis. E essa é a Champs-Élysées, rua onde você pode encontrar várias grifes. Tem Galeria Lafayette também, tem alguns cafés. Tem o Five Guys, que provavelmente a gente vai. Pra mim o mais legal dessa rua é o final dela, que você vai encontrar o Arco do Triunfo. Estamos no Five Guys, rede de hamburgueria bem famosa. É uma hamburgueria que eu sempre tive vontade de experimentar, então essa é a oportunidade, né? A gente tá falando de hamburgueria fast food. Como fast food é delicioso. Se for comparar com as hambúrgueres lá de São Paulo, por exemplo, a Holly, a Zedeli, por exemplo, não chega nem perto. Os hambúrgueres brasileiros são muito melhores. Mas se for por fast food, isso aqui tá muito bom. Quase 14 euros um hambúrguer só, não é barato não. Arco
Arco do Triunfo é um monumento que Napoleão fez para representar suas vitórias nas batalhas. O Arco do Triunfo tem esse rooftop, que você consegue subir nele, que você tem a vista 360 de Paris. Muita gente vem aqui para ver o pôr do sol e principalmente porque 10 minutos após o pôr do sol ela vai brilhar, ela vai piscar e a galera vai ficar aqui para filmar. Aqui atrás. Mais uma vez a gente usou o Paris Museum Pass para subir aqui, estava incluso no pacote do Paris Museum Pass e eu vou deixar o preço avulso do ingresso. Uma coisa boa do Paris Museum Pass é que a gente está passando muitas filas, porque muita gente deixa para comprar na hora, no local, às vezes não tem ingresso e quando tem ingresso a fila está muito grande para comprar e a gente acaba por ter o Paris Museum Pass ou quem compra antecipadamente consegue passar essas filas. Não tem elevador para subir aqui no Arco do Triunfo. Informar vocês que são escadas. Bastante escada. Hoje o dia começa bem pertinho de Paris. Na verdade, aqui é Paris, só que situado numa comuna de Paris. Estamos no castelo de Vincennes. Sua construção deu início no final do século XII, no caso 1180, 1190, a mando de Luís VII. Ele queria um novo castelo para o rei morar aqui perto de Paris. É uma área que é próxima a Paris, tinha uma vasta floresta que era para caça dos reis. E esse castelo serviu de morada para os reis. Posteriormente serviu de base para guerras. E até na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, serviu de prisão. Antes de vir para cá, a gente passou no Monop, pegou algumas coisas para comer, porque a gente estava com vontade de comer aqui, como se fosse um piquenique, né? Eu digo que acertamos nessa escolha. Para chegar aqui, você só precisa pegar a linha 1 do metrô, na estação final, que é o Château de Vincennes. Não tem como errar, é tranquilo e bem rápido. Esse aí a gente vai comer aqui. Agora a gente pegou no Monop pão de chocolate, R$1,90. Essa baguete de frango com salada, que foi R$3,20 eu acho, eu vou botar certinho. E o energético. Passou um pombo não. Um besouro do tamanho de um pombo aqui. Esse a gente vai comer com essa vista aqui e vamos conhecer o castelo, né? E em frente ao castelo tem uma igreja, estilo gótico. Entrei aqui, eu achei muito parecido com a Sainte-Chapelle, lá do Ile de la Cité, em Paris, que é muito famoso, inclusive. Aí eu fui pesquisar sobre, e essa aqui foi inspirada na Sainte-Chapelle. Realmente aqui é muito bonito, eu não esperava ser tão bonita aqui essa igreja. E eu sei um pouco sobre o estilo gótico, só porque antes dessa viagem, eu li um pouco sobre, né? Que o estilo gótico, eles preferiam essa verticalidade nas igrejas, por isso que são tão altas as igrejas, para quem estivesse do lado de fora, olhar para cima. Há uma alusão também a olhar para o céu. Muito bonita. Uma coisa que eu achei muito interessante, tanto essas salas aqui que ficam na torre, quanto a igreja, eu achei que era refrigerado, porque é muito gelado dentro. E a gente tá num dia que tá fazendo 32 graus, mas não é refrigerado. Pesquisando sobre essa temperatura bem baixa dentro do castelo, é devido às paredes grossas de pedra, porque elas mantêm a temperatura bem mais baixa do que aqui fora. Realmente impressionou, muito massa. Vamos experimentar o falafel mais hypado de Paris. Com certeza, se você estiver pesquisando sobre viagens aqui a Paris, com certeza você viu as do falafel. Falafel é uma comida vegetariana, que é um bolinho de grão de bico, como se fosse sanduíche aberto. Bem crocante por fora e macio por dentro. Ele vem recheado com berinjela, cebola, queijo.
Nunca pensei que eu ia recomendar uma comida vegetariana aqui no canal. Você que é vegetariano, com certeza vai comer isso aqui. É muito bom. E após o laje falafel, estamos sentindo conciergerie, que fica na Ilha de la Cité. Temos hora marcada lá, mas no caminho a gente acabou passando a Bohemie, que a gente já foi, então a gente pediu novamente o croissant framboesa e um eclair de vanilla. E aqui em Bohemie não vai ser a melhor boulangerie que você vai encontrar, mas vai encontrar com preços mais baixos e vai ter um bom sabor. Estamos na Conciergerie que era a residência real criada no século X. Aqui é uma construção na Ilha de la Cité, onde surgiu Paris. A Conciergerie era a residência real no século X até o século XIV, e mais pra frente foi uma prisão. E na Revolução Francesa era conhecido como a pré-guilhotina. Foi onde Maria Antonieta ficou antes também de ser guilhotinada. Vamos começar, né? Eu diria que não é uma atração imperdível. O lugar é muito bonito, principalmente esse salão, que é o salão da entrada, é muito bonito. Só que você não visita tantas coisas e não tem tanta coisa para ver aqui. Então pagar 12, 15 euros para fazer uma atração dessa, eu acho que não vale tanto a pena. Só se você tiver o Paris Museum Pass, que já tá tudo incluso, aí beleza você fazer. Isso é a minha opinião, né? Então vamos lá para a próxima. E chegamos no Nel, não sei o nome certo, mas é hypadíssimo, é estourado aqui em Paris. Mas nas redes sociais está bem famoso. Peguei um dos pratos chefes aqui, dos carros-chefes, que é esse hambúrguer partido pela metade, com um molho, eu acho que é Roquefort, ainda não sei, mas vou botar na tela. E pedimos um tartar também. 21 euros, vai lembrar o McDonald's, o Big Mac. Só que o Big Mac bem feito, muito bem feito. É muito gostoso, mas vale a pena. Vamos comer mais, né, pra saber. Mas tem uma quantidade até boa, achei que viria menos. A comparação que eu fiz com o Big Mac, não é que tem gosto de Big Mac, é que lembra o Big Mac, só que muito bem feito. Se vai valer 21 euros, aí eu acho que é mais de cada um. E também pedimos um tartar. Sensacional o tartar. Aí galera, essa aqui, pegando a linha 6, descendo na Bierhaken, você consegue ter acesso a essa ponte, que é muito famosa, inclusive estava no filme Da Origem, de Leonardo DiCaprio, que você consegue uma vista muito bonita da torre. Então vamos pra torre, né, que é o que importa, né? Chegamos nela, na famosa Tour Eiffel. Estamos aqui no Campo de Marte, do lado oposto do Trocadero. Os turistas franceses ficam sentados esperando, tanto durante o dia para tomar um sol, para fazer piquenique, quanto à noite, no pôr do sol, para contemplar a torre, piscando, né, com as luzes acesas. Não vamos subir na torre, eu já subi uma vez. É legal, mas acredito que para fazer a segunda vez não vale a pena. Vou botar os preços aí na tela. Quem não quiser subir na torre, mas quiser chegar embaixo dela, você consegue. Só precisa passar pelo detector de metais. E é isso, a gente vai ficar aqui olhando um pouco a torre. E é isso, vamos embora. E antes de mais nada, Orangina. Eu já tinha experimentado, é um refrigerante aqui da França e a galera aqui bebe muito. Mas é uma Schweppes um pouco menos doce. Gostoso. Preciso complementar dois locais que fomos hoje. Um é o Sainte-Chapelle, uma igreja muito bonita, só que tem um hype absurdo. Todo mundo fala sobre que é uma igreja muito bonita, que precisa ir, que é um ponto imperdível.
Assim como a Conciergerie, eu acho que não seja imperdível, principalmente porque é um valor caro, tanto a Conciergerie quanto a Saint-Chapelle. Os dois custam mais de, acho que 15 euros cada um, que você vai fazer muito rápido, em 5, 10 minutos você vai fazer essa atração, realmente é só a foto, porque é muita gente, é um lugar bonito, tem uns vitrais muito belos, mas não vale a pena você fazer esse roteiro só para isso. No caso, eu acredito que seja melhor se você realmente fizer um Paris Museum Pest, que ele está incluso também, e você pode fazer todas essas atrações. Hoje a gente foi a Notre Dame, mas ficamos só na frente, porque não tínhamos feito a reserva, que inclusive você pode fazer online e de forma gratuita, e a fila das pessoas que não tinham reserva para entrar estava absurda. E a gente decidiu não ficar esperando, porque ficar quase meia hora num sol ali que estava bem quente, a gente pesou e não valeria a pena. Sim, voltando, a gente também tentou comer o mousse do Chez Janot, que é o mousse mais falado daquele Paris, que dizem que é o melhor, assim como o do Chapin, só que o do Chapin a gente chegou, tinha terminado o mousse, pediram pra gente voltar amanhã, e o Chez Janot a gente já foi 2 vezes, não dá pra fazer reserva pra maio, que é o mês que a gente tá, só dá pra fazer pra julho. Pô, não vou ficar 2 horas na fila esperando pra comer um mousse. Por isso vamos no Chapin, que eu já vi alguns reviews de pessoas daqui da França e da Europa dizendo que ele tá em pé de igualdade ao do Chez Janot. Agora sim, vamos dormir e amanhã tem. Chegamos ao nosso último dia em Paris. Hoje deixamos o dia bem livre. Vamos fazer algumas coisas que gostamos de fazer, ir para lugares que gostamos também, por exemplo, Marais. Vou levar vocês aqui comigo para esse último dia em Paris. E é isso, vamos embora. Sometimes you gotta pray for a victory. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much. E voltamos ao Republique, o atendimento, eu já posso dizer que é uma merda. Não é porque o atendimento é ruim da pessoa, mas é porque é muito moroso, é muito demorado. Aqui demora muito para atender, mas realmente depois que pede, é bem rápido. E a gente voltou principalmente porque a comida é muito boa. E espero que esteja tão boa quanto a última vez, né? E a gente pediu exatamente o mesmo prato. É muito bom. Bouillon Republique, com certeza é o mais gostoso, o segundo Faramon. Ambos são muito bons. O atendimento é o que eu falei, demora muito. Mas, porra, se tu tá com tempo, não tá apressado, dá pra ir. Em relação ao atendimento geral na França, que muita gente passa por situações não agradáveis aqui em relação ao atendimento. Mas o que a gente pode dizer, a gente foi bem atendido em quase todos os lugares, só não na Angelina. Foi realmente o único atendimento que foi ruim. Foi nem ruim, foi tipo... Não, a mulher não tava, foi bom. ela não quer trabalhar. É. Agora, o que eu indico você fazer, se você não gosta de ser maltratado, faça que nem eu, também seja rude. Mas só falar merda, bota essa porra aqui. Você não sabe falar francês, não sabe falar inglês, fala em português, meu amigo. Porra, bota aqui, caralho. Tudo certo, irmão. O que importa é a entonação da voz. E vai estar tudo certo e você vai se sentir mais aliviado. Essa é a tua dica. É a minha dica. Porra nenhuma, tu vai sair do Brasil pra ser maltratado. Obviamente, se você chegar no local... Primeiro, não sentar na mesa, esperar o garçom lhe botar na mesa, que aqui não é garçom. Garçom é criança aqui na França, menino. Eu não sou fluente em francês, mas eu consigo falar em francês aqui e entender em francês. Mas você não precisa disso, você precisa só falar bonjour, bonsoir, s'il vous plaît. Um mínimo de educação, que eu acredito que vocês também façam no Brasil, espero isso. E vai ser bem tratado aqui. E depois fala, je ne parle pas français, tudo certo, só um mínimo de educação. Bom, tá certo, gabaritou. Vai ser bem atendido quase sempre. E como a gente não conseguiu entrar no Chez Janot, Chapon, que é um dos mais recomendados aqui, junto ao Chez Janot. Obviamente é um mousse de chocolate um pouco mais amargo. A gente provou alguns mousses lá dentro, todos são meio amargo para amargo. Esse aqui é o mais doce, era 74%. São 6 opções. A gente pegou o mais doce, que é 74%. Vamos experimentar, né? A textura é muito boa, é muito aerado, é muito leve, mas o sabor é bem forte, bem chocolatudo e bem mais puxado para amargo. Eu gosto. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate your strength and my cut to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet. Bem pertinho do Grand Palais, por trás, na verdade, estamos na considerada ponte mais bonita de Paris, que é a ponte Alexandre III. Vou dar uma olhada lá. When I touch the ground, front of ain't in Beijing, man, ain't know the sound. I know I made mistakes, but my
Hoje acabamos voltando um pouco mais cedo aqui pro hotel, porque amanhã cedo nós estamos saindo de Paris, voltando ao Brasil, mas ainda tem umas dicas importantes para compartilhar. Se você gosta de perfume, aqui em Paris você vai encontrar perfumes um pouco mais baratos que no Brasil. Fomos a algumas lojas de perfume, como a Sephora, que tem no Brasil, e também tem uma indicação muito boa de loja, que é a loja Bourdin, que é uma loja de perfume. Não é uma Sephora, mas uma loja que vende perfumes, marcas parecidas da Sephora aqui em Paris. E estão com preço muito bom, quase metade do valor do Brasil. Tem loja de perfume de nicho como a Nose, que é uma boa opção, fora a loja das marcas próprias. Outras opções de lugares também são as Galerias Lafayette, a Printemps. Assim, a gente ainda passou também na Altry, que é uma marca de tênis, que é uma marca dos Estados Unidos, que tá bem hypado, tanto lá quanto aqui na Europa. Tem no Brasil, só que o preço é quase o dobro, até mais caro também que o dobro. Que é isso, mais um diário de viagem está se encerrando, espero que tenham gostado. Tenham se divertido também, que eu sei que muita gente vê realmente como entretenimento o vídeo, tenham gostado. Tenho incentivado vocês a virem a Paris também, que eu achei sensacional. E é isso, quem sabe, qual é a próxima viagem? Qual a próxima? Diz aí, onde é que a gente vai? E é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curte. Se não curtir, não gostou, toma no... Se você tiver alguma dúvida, só comentar aqui embaixo, eu sempre respondo. E é isso, até a próxima viagem, né? Bora, falou!